Muito bem, nós estamos chegando à última etapa da história, né? Ambição. Ambição. O indivíduo chega para mim e diz assim: doutor Laíra, eu não quero mais nada na vida. Eu digo para ele: está na hora de você morrer. Mas por quê? Porque a vida é um constante aprender. Você só aprende fazendo. Você diz que não tem mais nada para fazer, então você ir embora, então. Você tem sempre que ter uma ambição sadia, sempre. Os indivíduos que vivem muito, os indivíduos que produzem muito, os indivíduos que são bem-sucedidos, eles têm uma ambição maior. Não tem nada errado se você não quiser ter. Eu me lembro do caso de um indivíduo que estava sentado na primeira fileira uma vez nos Estados Unidos. Eu estava dando um curso, um indivíduo de 60 e poucos anos de idade, assistindo esta apresentação que eu estou dando aqui para você. E ele levantou a mão e disse assim: doutor, as suas ideias são muito interessantes, eu estou escutando aqui quase 2 horas. Deixa eu contar para o senhor uma coisa. Eu dirijo um carrinho de biscoito, eu entrego biscoito nas padarias. Eu abasteço o carro de manhã e vou de padaria em padaria entregando. E eu volto para casa, lavo o carro, preparo para o dia seguinte. Eu estou fazendo isso há mais de 30 anos, estou quase me aposentando. De modo que essas ideias do senhor são muito boas. O senhor quer saber de uma coisa? Eu vou continuar dirigindo meu carrinho de biscoito. Eu falei para ele: meus parabéns. Alguém tem que dirigir o carrinho de biscoito. Não tem nada errado no senhor dirigir o carrinho de biscoito. O que tem de errado, meu amigo, é que tem muita gente que no fundo, quer dirigir carrinho de biscoito e culpa a sociedade, o governo, a inflação, porque não vai para frente. Se você quer dirigir seu carrinho de biscoito, dirija. Mas não culpe os outros. Por que você não consegue outros cargos? Pessoas, chefes, patrões, podem lhe segurar temporariamente. Você é o único que consegue segurar você definitivamente. Você não consegue segurar um sujeito bom lá embaixo muito tempo. É uma coisa que você pegar uma bola, colocá-la na piscina e segurar a mão. Vai chegar uma hora que a mão cansa, a bola sobe. Se você é realmente bom, independente do governo, do patrão, da inflação, da empresa, você vai subir. Essa é a realidade. Agora, se você quer dirigir carrinho de biscoito, dirija seu carrinho de biscoito, alguém tem que fazê-lo, não tem dificuldade, não tem problema. Ah, mas doutor, eu não tenho opção, porque é o jeito que eu trabalho. Não, opção você sempre tem, meu amigo. Eu sempre digo o seguinte: se você está insatisfeito na vida, você tem sempre 4 opções. Primeiro, saia. Deixa a empresa. Ah, mas eu não posso, eu sou pai, eu tenho filhos para tratar. Tá bom, então mude você. Se adapte à empresa. Ah, mas está muito difícil. Então muda essa empresa, muda o sistema da empresa. Ah, não tenho poder para isso. Então sofra. Faça o que a maioria faz, sofra. Você sempre tem opção, você tem 4, olha só. Você pode sair da empresa, você pode mudar a empresa, você pode mudar você, se adaptar à empresa, ou você pode sofrer. Não fala que você não tem opção não, porque a opção sempre existe. Sempre existe. Agora, se você quiser fazer coisas grandiosas, você tem que ter uma ambição, tem que fazer o impossível. O impossível. Sabe o que é impossível? O impossível é aquilo que ninguém faz até que alguém faça. Isso aqui é impossível. Em 1964, um estudante de medicina inglês de nome Roger Bannister correu pela primeira vez 1 milha em menos de 4 minutos. Até esse evento, era impossível um ser humano correr 1 milha em menos de 4 minutos. Até que Roger Bannister correu. Depois que Roger Bannister correu, nos próximos 12 meses, 19 outros atletas correram. Hoje, um atleta classificado, renome, correr 1 milha em menos de 4 minutos, não é nem notícia de jornal. Olha que interessante. Uma coisa que era impossível até 1964, hoje é cotidiano. É um atleta correr 1 milha em menos de 4 minutos. Era impossível você fazer a viagem de Portugal ao Brasil, uma caravela em meses. Hoje você pegar um Concorde, você atravessa o Atlântico em 3 horas. Era impossível isto há 100 anos atrás. Hoje é comum. Então você observa o seguinte: se você partir do princípio que é impossível, você não vai fazer nada. O impossível é aquilo que ninguém faz até que alguém faça. Isso é que é impossível. Então você tem que realmente fazer o impossível. Você tem que fazer coisa que parece que não pode ser feita. E com isso, você vai progredir na vida. Ah, mas doutor, mas o problema é que eu não tenho sorte. Sorte? Não existe sorte, meu amigo. Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Isso é que é sorte. Deixa eu contar para vocês a minha história particular. Em 1975,
eu morava em Teófilo Otoni, no Nordeste de Minas, e nós tínhamos um grupo de médicos, nós construímos um hospital lá, Hospital São Lucas. Era uma sexta-feira à tarde, o telefone tocou, de um hotel. Eles disseram, nós temos um hóspede aqui com dor no peito. Dá para ouvir? Eu falei para o indivíduo, olha, eu estou saindo para um fim de semana longo, chame outro. Mas nós chamamos outros 2 médicos, falaram a mesma coisa. Eu falei, tá bom, estou indo aí. Eu cheguei lá, o indivíduo estava com dor no peito, eu fiz um eletrocardiograma nele, está tendo um infarto. Levei-o para o hospital. Ele não falava português direito. Ele tinha vindo até Teófilo Otoni comprar pedras preciosas que ele vendia nos Estados Unidos. Conversando com ele, ele me perguntou assim, você conhece meu filho? Eu falei, quem que é seu filho? Ele me falou o nome do filho dele. Eu falei, bom, eu não conheço seu filho pessoalmente, mas eu conheço os trabalhos dele, eu conheço os livros dele, eu conheço as publicações dele. O filho dele era um chefe de pesquisa na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que é provavelmente a universidade mais sofisticada do mundo. 48 horas depois, o filho dele saiu dos Estados Unidos e veio para o Teófilo Otoni para ajudar a tomar conta do pai. E ficou lá e fez amizade com a gente, falava português bem, porque ele era casado com uma brasileira, etc. Na véspera dele ir embora, porque o pai tinha tido alta, eu tinha um centro de estudos no hospital, e aquela noite, por coincidência, não é coincidência, sincronicidade, eu ia falar. Eu ia falar exatamente sobre um assunto de cardiologia, porque o filho dele também era cardiologista. Eu ia falar sobre arritmias na fase aguda do infarto. Aí eu pedi permissão aos meus colegas, que tinha cada um uma especialidade diferente, um cirurgião, um ginecologista, um ortopedista, se eu poderia falar no nível do Peter. Eles não iam entender nada, mas o Peter ia ficar extremamente impressionado. E eles falaram, vai em frente. Eu dei uma aula no nível do Peter. Quando eu terminei a aula, ele veio para mim e disse assim, Laí, você quer ir embora para Harvard? Eu te levo comigo. Na época eu falei, não, sou dono da região aqui, faço o que eu quero, estou muito bem. Bom, o fato é que 6 meses depois, eu conversando com ele no telefone, e eu estava um pouco deprimido naquele dia, eu perguntei para ele, e aquela oferta que você me fez? Ele disse, continuou de pé, você já tem validação do seu diploma aqui nos Estados Unidos, que eu tinha feito a prova passada, você não ganha. Eu fui. Bom, eu fui de Teófilo Otoni direto para Harvard. Quando eu voltava ao Brasil para fazer conferências nos congressos, os meus colegas de atuação diziam assim, Laí, você é um cara de sorte, hein? Eu falo, por quê? Você está lá no Nordeste, Minas, lá em Teófilo Otoni, você é um sujeito lá de Harvard, vem, te leva com ele. Eu falei, sorte? Tinham 21 médicos na sala, por que não levou os outros 20? Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Eu estava preparado e a oportunidade apareceu, é só isto. Não tem mais nada, não. Esteja preparado, porque as oportunidades aparecem na sua vida. Só que o óbvio só é óbvio para a mente preparada. A oportunidade às vezes está no fundo do seu quintal, você não consegue distingui-la. O óbvio só é óbvio para a mente preparada. É importante você levar isso em consideração. Está entendendo? Então é isso que está aí, não existe sorte. Eu sempre digo o seguinte, quanto mais você pratica, mais sortudo você fica. Essa que é a verdade. Mas eu estou aí. Tenho tantos problemas, se eu tivesse os problemas que eu tenho, problemas. Sabe que não tem problema, meu amigo? Pessoal que mora no cemitério. Fora isto, a vida é um problema atrás do outro. E eu não gosto de dar conselho, não, mas vou lhe aconselhar o seguinte. Não conte os seus problemas para os outros. Sabe por causa de quê? 80% não está nem aí. E 20% está feliz que você os tem. Tá bom? Perder tempo contar seus problemas para os outros. Problema faz parte do viver. O segredo não é você ficar sem problemas. O segredo é você encará-los de uma forma diferente. Os seus problemas são os seus melhores amigos. Deixa eu contar para vocês um problema que eu tive que fez uma diferença muito grande na minha vida. Quando eu tinha 12 anos de idade, o cachorro da minha vizinha sumiu. A vizinha veio e disse, aí, você roubou meu cachorro. Eu nem sabia que só tinha cachorro. Roubou, não roubou, roubou, não roubou. Ela foi no posto policial e deu parte. Eu fui chamado lá. Veio uma intimação para meu pai. Meu pai me apresentou a intimação e disse, lá, estão me chamando no posto policial. Eu disse, papai, o senhor vai lá comigo? Eu disse, não, de jeito nenhum. Você vai sozinho. Papai, eu tenho 12 anos. Não, o problema é seu. Eu arrumei um tio, ele foi comigo. E eu comecei a arco-ir com um cabo ignorante que tinha lá, e roubou, não roubou, roubou, não roubou. E ele achou um atrevimento muito grande da minha parte, eu com 12 anos de idade estava discutindo com ele, e ele fez eu pagar o cachorro. Ele voltei para casa com uma multa, uma quantia que custava o cachorro, eu tinha que pagar.
Cheguei em casa e mostrei para meu pai. Falei, ó, entregaram isso lá. Ele falou, o problema é seu. Eu falei, papai, eu tenho 12 anos de idade. Eu falei, o que eu tenho com isso? Você tem que se virar. Por coincidência, como eu disse, não tem coincidência, por sincronicidade. O primeiro dinheiro que eu tinha ganho na minha vida foi dando aula particular de matemática. Com 12 anos de idade, eu já dava aula particular de matemática. O primeiro dinheiro que eu ganhei nas férias era exatamente aquela quantia que está sendo solicitada. Eu peguei aquele dinheiro e paguei. Por muitos anos, eu tive um ressentimento do meu pai por duas coisas. Primeiro, por não ter me levado lá. E segundo, por não ter pago a multa. Mas um dia eu tive um insight, o seguinte, aquilo foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Porque a partir dos 12 anos, nunca mais eu pedi dinheiro a ninguém. Eu passei a ganhar o meu. E graças àquele evento, com 19 anos de idade, eu era financeiramente independente. Ou seja, muito cedo na minha vida eu comecei a ganhar dinheiro. Então, graças a Deus que o cachorro da vizinha sumiu. Não é? Aquilo que parecia ser um problema, na realidade, foi uma solução. Então, o que eu gostaria que você encarasse é o seguinte, quando você pensa que é um problema, talvez seja um modo do universo lhe ensinar e lhe jogar para frente. Leve isso em consideração, entendeu? Que os problemas são os modos de você crescer na vida. Encare o problema não como um inimigo, mas como um amigo. E isso vai mudar muito o seu dia a dia. E você tem que fazer isso levando em consideração o seguinte, você tem que criar o seu futuro como possibilidades e não como expectativas. O que eu quero dizer com isso? Se eu crio o futuro como possibilidade e não acontece, continua sendo uma possibilidade. Se eu crio o futuro como expectativa e não acontece, eu fico frustrado. Então eu sim, tenho que estar sempre criando como possibilidade. E à medida que eu crio como possibilidade, se não acontecer, continua sendo uma possibilidade. Isso é um trabalho que você tem que fazer na sua mente. E finalmente, nós estamos chegando ao final dessa apresentação, eu gostaria de discutir com vocês alguns aspectos práticos da coisa. Uma coisa importante que você tem que ter é boa saúde. Né? Você, para ter uma mente sadia, você tem que ter um corpo sadio. Respeite o seu corpo. Eu posso pegar um Mercedes-Benz, colocar água com gasolina nele, ele não vai ter um bom desempenho. É muito importante aquilo que você coloca na boca. Presta atenção na alimentação, porque o tipo de alimento que você está usando vai ser usado como combustível para o seu cérebro. Como eu disse, se você colocar gasolina misturada com água, o Mercedes pode ser um Mercedes, pode ter um cérebro espetacular, não vai funcionar bem. É importante você levar isso em consideração. A alimentação é fundamental. É importante você levar em consideração que amigos você tem. Eu já disse antes, se você vive em terreiro de peru, é muito difícil você aprender a voar com águias. Você quer aprender a voar com águias? Fique no meio das águias. Procure amigos que são iguais ou melhores que você, para você puxar você para cima. É muito difícil você nadar contra a correnteza, principalmente com peso no pescoço. E tenha uma expectativa boa do futuro. Eles fizeram um estudo outra vez na Universidade de Yale, em Connecticut, onde eles pegaram 3 grupos de primeiro ano primário. Foram numa professora e disseram, ó, seu Deus, parabéns, esse ano você vai receber os gênios. Os alunos são gênios, fizemos um teste de QI neles, a beleza. Olha que diferença. Foram na segunda professora e disseram, ó, esse ano você está perdida, porque vem muito idiota para cá. Nós fizemos um teste de QI nas suas crianças, QI baixo, você vai ter muita dificuldade. Foram com uma terceira professora e disseram, ó, você vai receber o mesmo tipo de aluno que você recebe todo ano. No final do ano, aquela que recebeu gênios, exatamente gênios, passaram nota alta, não deram trabalho, criativos, inteligentes. Aquela que recebeu, coitados idiotas, teve um trabalho tremendo, não aprendiam direito, etc. Aquela que recebeu média, era média. Só que a verdade é que não existia nem idiota nem gênio. Tudo era a mesma coisa, eram os alunos que recebiam todo ano. Mas acontece que a expectativa da professora mudou. Aquela que tinha expectativa de encontrar gênio, encontrou gênio. Aquela que tinha expectativa de encontrar idiota, encontrou idiota. Se você tem expectativa de melhorar a sua vida, provavelmente você vai melhorá-la. Se você tem expectativa de piorar a sua vida, provavelmente você vai piorá-la. A decisão é sua e continua sendo sua. Eu gostaria de terminar esse programa com uma história. Eu adoro histórias, porque elas têm um poder muito forte na sua mente. São metáforas, e passam além da sua mente crítica. Mas essa história é mais ou menos assim. Era uma vez uma pequena vila da Grécia.
morava um sábio. Sábio este que era famoso, porque tudo apresentado àquele sábio, até aquele dia, ele soube responder. Um dia, um jovem adolescente, conversando com um amigo dele, disse: eu acho que eu sei como eu vou enganar esse sábio. Eu vou pegar um pequeno passarinho e vou esconder nas minhas mãos. Eu vou levar para o sábio e vou perguntar para ele: diga-me, sábio, o passarinho nas minhas mãos está vivo ou morto? Se ele falar vivo, eu vou espremer e deixar cair morto nos pés dele. Se ele falar morto, eu vou abrir e deixar o passarinho voar. Ele pegou o passarinho, colocou nas mãos, levou para o sábio, olhou para o sábio e disse: diga-me, sábio, o passarinho nas minhas mãos está vivo ou morto? O sábio olhou para ele e disse: meu jovem, a resposta está nas suas mãos. O mesmo eu digo para você. Você está escutando essa apresentação por agora 2 horas. O que você vai fazer com esse conhecimento, eu não sei. A minha missão está terminando aqui. A sua vai começar. Isso pode entrar por um ouvido e passar por outro. E não ter nenhum impacto na sua vida. Ou você pode escutar essas fitas de novo, reavaliá-las com novos olhos, descobrir aquilo que você perdeu na primeira, porque eu oriento, você tem que escutar isso mais de uma vez só escutando não vai resolver, porque eu coloquei muita informação em curto período de tempo. Escute 1, 2, 3 vezes, analise, veja como você pode aplicar isso no seu dia a dia, porque só escutar e achar bonito não resolve nada, você tem que implementar, você tem que colocar em prática isso que eu estou lhe passando. Mas eu gostaria de deixar, finalmente com você, a seguinte mensagem: o seu sucesso, tanto pessoal quanto profissional, esteve, está e sempre estará nas suas mãos. Lembre-se do seguinte: intenção sem ação é ilusão. Ouse fazer e o poder lhe será dado. Até logo.